Bom dia, bonito por Deus, é isso aí, vamos estudar a palavra do Senhor. Passe de terça-feira, fuga. Olha só, com base em dados da Organização Mundial da Saúde, a OMS, a doença mais comum no mundo, que afeta mais de 300 milhões de pessoas por ano, nem sempre apresenta sintomas evidentes. A depressão é a principal causa de incapacidade em todo o mundo e é uma das que mais contribuem para o estudo sobre a carga global de doenças. Infelizmente, muitas vezes não se fala de depressão no cristianismo, porque ela pode ser vista como um sinal de falta de fé. Afinal, os cristãos não deveriam estar sempre alegres e felizes? Não seria a depressão sinal de que algo está errado em nosso relacionamento com Deus? Isso não é verdade. Cristãos fiéis às vezes lutam contra a depressão, especialmente após um acontecimento traumático. E isso não é sinal de falta de fé e confiança em Deus. Nos Salmos vemos a dor, o sofrimento e a angústia que os fiéis de Deus sofreram. Às vezes, a depressão toma conta de nós de modo lento e silencioso, e só a reconhecemos quando ela se intensifica. Ela nos atinge rapidamente após um evento emocional ou físico desgastante. Elias ficou completamente esgotado, emocional e fisicamente, depois do episódio no Monte Carmelo. É interessante a gente notar que no contexto a Bíblia fala de um homem que também sofreu de depressão, mas a gente vê que esse cara era um homem que era mimado por Deus, vamos supor assim, mimado no bom sentido, que tudo que ele fazia, ele tinha uma comunhão direta com Deus, e ele tinha acabado de sair de uma grande vitória. Ele estava ali no Monte Carmelo, com os 400 profetas de Baal ali reunidos, e ali era para representar qual ia ser o Deus verdadeiro, e ali ele sai vitorioso. Ele representa Deus ali, mostra o poder de Deus para aquela nação, mas logo depois Elias entra num estado de depressão tão grande que ele se afasta, ele vai para uma caverna, e a gente vê nesse contexto, Elias viu o fogo descendo do céu em resposta às suas orações, a chuva caiu depois de 3 anos. Por que Elias fugiu diante da ameaça de Jezabel? Olha só que interessante, quando você vai para o livro de 1 Reis, capítulo 18, capítulo 18 todinho, e o capítulo 19, do 1 ao 5, você vê algo de interessante acontecendo ali, que é esse cenário. Você vê ali no capítulo 18 todinho, Deus falando com Elias, mandando ele até lá se apresentar ao rei Acabe, dizer que vai apresentar quem é o Deus verdadeiro. E Elias vai para ali, ele reúne todos aqueles profetas de Baal até no Monte Carmelo, ele restaura ali o templo. Os profetas de Baal clama pedindo fogo, que era o sinal que Elias disse que quem conseguisse fazer descer representaria o Deus verdadeiro. E ali ele levanta o altar de Deus, coloca água, joga água ali naquele negócio ali no altar, e o fogo desce mesmo, ele vê o fogo descendo do céu. Mas olha só, Elias havia tido um dia exaustivo. Essa experiência, juntamente com uma ameaça de morte, serviram de gatilho para a depressão. Logo depois que Elias vence ali no Monte Carmelo, Jezabel, que era a esposa do rei Acabe, que é ela quem comandava toda ali Jerusalém, e a gente vê, sabe o quê? Vê que ela manda uma carta para Elias, uma carta de ameaça. Olha, não vai ficar assim, você vai morrer e tudo mais. Então, Elias é ameaçado de morte, ele foge ali. Mas olha só, além disso, Elias esteve presente quando cerca de 850 profetas de Baal foram massacrados, talvez alguns deles por suas próprias mãos. 1 Reis 18, verso 40. Um evento como esse, mesmo por causa de uma causa justa, pode levar a um estresse pós-traumático para aqueles que os assistem, ou pior ainda, participam dele. Então Elias começou a correr, tentando fugir. Às vezes corremos para a geladeira e tentamos ficar felizes por meio da comida. Tentamos acabar com a exaustão emocional, dormindo. Procuramos um novo relacionamento, emprego, lugar, e às vezes nos atolamos no trabalho, prazos e compromisso ao nos esforçarmos para fugir de algo inominável que drena nossa alegria e descanso.
As pessoas tentam encontrar alguma solução para amenizar a dor, porém, essas coisas apenas mascaram os sintomas, elas não resolvem o problema e muitas vezes podem torná-lo ainda pior. Então olha só que interessante, Elias passou por tudo isso aí, Elias fugiu com medo de ser morto por Jezabel e ele se esconde numa caverna. Mas o mais interessante é que ele era um homem sim temente a Deus, que buscava a presença de Deus, que estava com Deus constantemente. E eu vou falar algo para vocês, olha só, muitas vezes as pessoas elas sofrem com esse mal também. Talvez algum de vocês estejam aí também pensando, não queira sair de casa, esteja para baixo e tudo mais. Lembre sempre disso, a depressão, ela não afasta você de Deus. Deus está com você em todos os momentos. Deus está com você nesse momento, está querendo te abraçar. Ele não está longe de você. Não deixe que ninguém coloque na sua cabeça que a depressão afasta você de Deus. Pelo contrário, ela aproxima mais ainda, porque Jesus é o médico dos médicos. Olha só, Elias ele estava longe daquele momento ali, estava numa caverna escondido, mas Deus estava ali, Deus passou ali junto de Elias. Elias, se preocupa não, eu estou com você. Então que Deus possa abençoar vocês nessa manhã e que o Espírito Santo de Deus habite em seu coração. Vamos orar? Eterno Deus e grandioso Pai, te louvamos, Senhor, por essa mensagem. Abençoa, Senhor, cada pessoa que está ouvindo esse vídeo nesse momento, em nome de Jesus. Amém.